Queridos irmãos e irmãs, nós convidamos vocês a participarem do nosso culto de quarta-feira, culto de oração que nós fazemos na nossa igreja. Estou eu aqui hoje com a Karine, com o Léo, e juntos iremos estar louvando a Deus com você, na sua casa, no seu trabalho, onde for que você estiver nesse instante. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa guardar a tua vida. Vamos cultuar ao nosso Deus. E muitas vezes a gente perde a nossa esperança, a gente não vê onde a gente encontra um conforto ou algo parecido com isso, uma paz. Mas essa música ela vem trazer justamente que grande é o Senhor. E a gente às vezes esquece que Ele é grande, que apesar de tudo isso que a gente está vivendo, talvez Ele tenha permitido que a gente vivesse.
E justamente permitir viver isso é mostrar a grandeza dele, de que apesar de tudo, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom e ele continua sendo grande nas nossas vidas. Então que essa música ela possa ser um alento para você, ser um alento para o seu coração, ser um alento para aquilo que você está vivendo, e que a gente jamais esqueça da grandeza de Deus e que Ele é poderoso para mudar todas as situações, Ele é poderoso para mudar a nossa vida, para mudar as situações que a gente está vivendo. E nunca se esqueça disso, que essa música ela possa tocar grandemente o seu coração. E vamos cantar ela de novo, que a gente nunca se esqueça de verdade que grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada porque, apesar de como nós somos imerecedores, pecadores, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz por amor a nós, ainda assim o Senhor nos dá uma esperança de vida eterna, ainda assim o Senhor nos traz paz, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, ó Deus. Muito obrigada por nos amar de uma maneira incondicional que nem a gente entende, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é grandioso e obrigada porque em todo o tempo o Senhor tem estado conosco, apesar de tudo que nós temos vivenciado, apesar de desesperanças, apesar de temor, apesar de tudo, o Senhor ainda está conosco, ó Pai. E eu peço para que o Senhor esteja cuidando de nós em todo o tempo, para que a gente nunca se esqueça desse verdadeiro amor, a gente nunca se esqueça da esperança que o Senhor nos dá todos os dias, ó Deus, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar essa palavra que será ministrada nos nossos corações e esteja conosco em todo o tempo, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Nesse instante eu gostaria de te convidar a ouvir um pouco da porção do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Convido você a estar nesse momento também, como nós estivemos há pouco, louvando a Deus, cantando a sua grandeza, cantando sobre o seu amor, amor que é imerecido, amor que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus, meus queridos. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem comer, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar, queridos. Amado Deus, querido Deus, generoso Deus, Tu és maravilhoso. Tu és aquele que fala aos nossos corações, aquele que nos une, aquele que nos salva. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor possa falar com cada um, ó Pai, que vê esse vídeo, que não seja por mim, mas pelo Teu amor,
que não seja, ó Pai, por algo que eu possa fazer, mas sim pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, quando nós começamos a ler esse texto, algo nos chamou muito a atenção. E nos veio uma pergunta à mente. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos, de um Deus que vai ao encontro do ser humano, mesmo um ser humano que tenta fazer coisas erradas, faz coisas erradas continuamente, Ele, Deus, o ama. Ele, Deus, vai em direção a cada um de nós e nos convence da nossa condição. Quando nós olhamos para o amor, e uma pesquisa rápida no Google, eu coloquei o que é o amor. E lá na pesquisa saiu nos resultados 1.070.000.000 de resultados sobre o tema. Ali há pessoas tentando explicar o amor de diversas formas. Há pessoas falando do amor sobre filmes, sobre os livros, e talvez você na sua casa possa estar pensando no amor que você tem pela sua esposa, pelo seu namorado ou namorada, pelos seus filhos, ou que os filhos têm pelos seus pais. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo em que nós não saímos muito de casa, muitos filhos têm feito as compras para os seus pais, deixado na porta de casa e ido embora, com medo desse problema que nós estamos vivendo. Mas talvez no seu coração também esteja o amor ao seu trabalho, talvez esteja o amor a alguma atividade física ou hobby que você possa ter. Mas o amor de Deus, ele transcende todas as coisas que nós possamos imaginar. Ele transcende todas as coisas no qual nós possamos fazer, meus queridos, ou possamos ter. Ele vai muito além daquilo que nossa imaginação pode alcançar, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Olhando para Paulo, que nesse momento ainda é Saulo, meus queridos, nós vemos um homem que era um grande adversário do cristianismo, consequentemente de Cristo. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, em Atos 7:58, nós vemos quando Estevão morre, os homens colocando aos pés de um jovem chamado Saulo as suas capas. Depois nós vemos no início do capítulo 8, ele entrando nas casas, em casas, e prendendo homens e mulheres que eram cristãos. No início do capítulo que nós lemos, nós vemos que ele pediu cartas ao sumo sacerdote para prender-os do caminho. Esse homem, esse adversário feroz do Evangelho, foi alcançado por Jesus. A graça chegou até ele. Quando nós falamos o que é esse amor, ou que amor é esse, nós ficamos paralisados. Nós ficamos imaginando como um Deus que criou todas as coisas para o seu louvor pode ir ao encontro de seres humanos maus, seres humanos que erram,
seres humanos que pecam, seres humanos que, ao menor momento de distração dos outros, ele faz coisas erradas. Que amor é esse? A experiência de Saulo na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, é de amor e, consequentemente, conversão. Jesus é aquele que nos convence. Jesus é aquele que vem até cada um de nós. Jesus é aquele que olha para mim e olha para você e nos usa, independente daquilo que nós somos, independente daquilo que nós temos para oferecer a Ele. É Jesus que faz. Saulo deixou Jerusalém armado, com autorizações para prender os cristãos. Ele esperava chegar no lugar aonde ele estava indo com grande poder. Ele esperava chegar aonde ele estava indo com grande autoridade. Mas nós vemos que ele chegou humilhado. Ele chegou cego, sendo conduzido pelos seus. O reformador Calvino tem uma frase que é muito importante dizer aqui. Ele diz que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. O lobo cruel, o Saulo, o perseguidor, agora é usado. É aquele que escreve as cartas pastorais, aquele que instrui as comunidades, aquele que ama Cristo a tal ponto de levar o Evangelho a todas as nações. É aquele que não para, aquele que trabalha para o Senhor. Saulo e a sua escolta tinham saído de Jerusalém. E o caminho até Damasco era de cerca de 240 quilômetros. Mais ou menos uma semana de viagem. Mas chegando, avistando aquele lugar maravilhoso, um oásis cercado pelo deserto, no sol do meio-dia, uma luz que brilhava mais que o sol brilhou na sua vida. Foi uma experiência tão grandiosa que ele ficou cego. Foi uma experiência tão grandiosa que ele caiu por terra, prostrados aos pés de Jesus. Então, Jesus generosamente se dirige a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta: quem é o Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Imediatamente, Saulo deve ter entendido o porquê os discípulos do Senhor seguiam Jesus, porque tantos homens haviam se convertido, porque na primeira pregação de Pedro 3.000 homens foram convertidos, na segunda 5.000 homens, e o Evangelho estava se expandindo, mesmo os homens sendo, irmãos, capturados, mesmo sendo presos, os homens não deixavam de seguir
Ele esperava entrar em Damasco com grande glória, mas entrou capturado por Cristo, aquele que ele se opunha. Não podia haver dúvida sobre o que aconteceu com Saulo. O Senhor ressurreto apareceu para ele. Não era um sonho ou uma visão subjetiva. Era a aparição objetiva de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando com aquele homem. A luz que ele viu era a glória de Cristo. A voz que ele ouviu era a voz de Cristo. Deus tomou a iniciativa de acordo com a sua vontade. Deus tomou a sua iniciativa conforme a sua vontade. E Paulo ilustrou isto em sua vida. Primeiramente, Cristo o conquistou. Cristo foi ao encontro daquele homem. Aquele homem caiu e se prostrou aos pés de Jesus. Segundo, a luz que ilumina, a luz do mundo, iluminou a vida daquele homem. Deu sentido àquele homem que estava nas trevas. Deu àquele homem viver no reino da luz. E em terceiro, a misericórdia de Deus transbordou na vida daquele homem a tal ponto que ele não conseguiu segurar para si aquilo que ele recebeu. Como na época de cheia, um rio não consegue ser controlado pelas suas margens. Esse homem não foi controlado pelas coisas do mundo, mas sim começou a ser controlado por Jesus e enviado por Jesus a falar a todos aqueles que ele quis enviar. Jesus faz isso conosco, meus queridos. Assim é a graça de Deus. Ela nos captura. Ela nos ilumina o nosso coração, ela inunda como uma enchente o nosso ser, a tal ponto que nós não podemos suportar. A graça nos liberta, a graça de Deus nos liberta da escravidão, do pecado, do nosso orgulho, do preconceito, do egocentrismo, nos liberta da morte, nos dá vida e vida em abundância, nos dá vida a tal ponto que nós vivemos não mais para nós, mas vivemos para Cristo. Meu querido, minha querida, da mesma forma que Jesus encontrou Saulo, que depois é chamado de Paulo no caminho, perseguindo os cristãos, é o mesmo que te encontra aí na tua casa, é o mesmo que vai à sua direção e te conquista para si, ilumina a sua vida com a luz do mundo que é Jesus e transborda a sua vida de alegria, de paz, de esperança. Que amor é esse? Que amor é esse que vem até nós? Que amor é esse, meu querido?
que transcende tudo aquilo que nós podemos pensar do que é o amor. É o amor ágape. É o amor que é porque é. É o amor porque que é dado. Mesmo nós não merecendo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu gostaria de orar contigo. Amado Deus, Tu és generoso demais. O Senhor, ó Pai, veio até nós. O Senhor nos conquistou. O Senhor iluminou a nossa vida e transborda de amor, porque o Senhor é amor. Que amor é esse? Que amor é esse de entrega? Que o Senhor, Pai, possa agir e falar com os meus irmãos. Eu não sei aquilo que eles estão passando, não sei como está a vida deles, mas que o Senhor os conquiste, os ilumine e os transborde de alegria. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com os irmãos, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Ele venha. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e sejam uma bênção por onde